Bom, nesse vídeo a gente vai falar a respeito das variáveis. Então, inicialmente é importante que a gente entenda, de maneira resumida aqui nesse vídeo, o que é uma variável. Variável nada mais é do que um espaço reservado na memória do computador para que a gente possa armazenar dados. Então, é como se fosse um local dentro da memória do computador onde eu vou colocar algum tipo de dado. Poderia ser, por exemplo, o nome de uma pessoa, a idade de uma pessoa, o salário que ela recebe, a cor do cabelo, qualquer informação que eu queira armazenar no meu programa, né? E esse armazenamento vai ser feito dentro de uma variável. E no caso aqui do Portugal, para declarar uma variável, a gente precisa antes definir de qual tipo que vai ser essa variável. Então eu preciso falar que lá nesse espaço da memória do computador eu vou guardar um número ou eu vou guardar um texto. Então eu preciso ter essa definição. O tipo um dos tipos básicos de variáveis é o tipo inteiro, né? Então o tipo inteiro me permite armazenar, como o próprio nome indica, né, números inteiros nessa posição lá da memória. Então se eu quisesse declarar uma variável chamada idade, eu colocaria primeiro o tipo da variável e depois o nome dela. Então, sempre seguindo essa sintaxe: tipo da variável seguido do nome da variável. Se eu tivesse outra variável do tipo inteiro, por exemplo, aqui um número de matrícula, eu poderia separar as duas variáveis por vírgula. Tá? Ou poderia também fazer uma declaração separada na sequência. O importante é que todas as variáveis que forem utilizadas no programa, elas precisam ser declaradas aqui no início dele. Então aqui eu tenho a declaração de duas variáveis do tipo inteiro. Essas variáveis posteriormente a gente pode atribuir valores a ela. Outro tipo de dados que a gente tem é o tipo chamado real. O tipo real é muito similar ao tipo inteiro, porém ele permite que a gente coloque números com casas decimais. Então, por exemplo, o salário que um funcionário recebe, ele tem a possibilidade de ter casas decimais. Então, é interessante que a gente declare essa variável como sendo do tipo real. Por exemplo, a nota que um aluno recebe em determinada atividade, se tem possibilidade de ter casa decimal, né, a gente declara como sendo do tipo real. A gente tem também um tipo de dados específico aqui do português estruturado, do Portugal, que a gente utiliza para guardar um conjunto de caracteres. Por exemplo, o nome de uma pessoa é um conjunto de caracteres, né? Esse tipo de dados aqui é chamado de cadeia. Então, eu poderia ter uma variável chamada nome, que é do tipo cadeia, né? Uma cadeia de caracteres, um conjunto de caracteres que vai armazenar o nome dessa pessoa. Ou poderia ter outra variável chamada endereço, para armazenar o endereço dessa pessoa. Importante notar que o nome das variáveis, a gente não utiliza acentos nem caracteres especiais, não pode ter espaço entre o nome da variável. Então, por exemplo, eu não poderia ter uma variável chamada endereço, espaço, espaço, pessoa. Eu teria que ligar, por exemplo, aqui utilizando um símbolozinho do sublinhado, ou deixar tudo junto, da maneira que você entender que seja melhor. O importante é que o nome da variável seja alguma coisa que te indique o que ela objetiva armazenar. E a gente tem outros tipos, tem o tipo lógico, tem o tipo caractere, que por enquanto a gente não vai utilizar com mais frequência não. E a gente tem também a possibilidade de colocar comentários no código, basta utilizar o barra. E aqui eu já vou aproveitar esse comentário que eu coloquei, né, atribuição de valores às variáveis. Então, o comentário é uma linha de código que não vai ser executada, é apenas para a gente entender aqui o que está sendo feito no programa, apenas um lembrete mesmo. E a gente pode também atribuir valores às variáveis. Então, nesse momento aqui, o que eu fiz foi apenas reservar um espaçozinho lá na memória do computador
para guardar essas informações. Então, eu tenho basicamente aqui duas formas para atribuir valor para a variável. Eu posso pedir ao usuário para informar um valor, como a gente vai ver no próximo vídeo, ou eu posso já automaticamente preencher um valor aqui, atribuir um valor para ele. Por exemplo, eu poderia colocar idade igual a 15. Então, o símbolo de igual aqui indica uma atribuição. Então, eu estou falando que idade recebe 15, idade vale 15. Nesse momento aqui, se eu olhar na memória do computador, vai ter um espacinho lá reservado para idade e ele vai estar valendo 15. Se eu vier aqui na sequência e colocar idade recebe 35, então o espacinho de memória que antes estava valendo 15 passou a valer 35, porque a variável é a mesma. Eu poderia vir aqui e preencher as outras variáveis. Matrícula, 1, 2, 3, 4, 5. E poderia fazer assim com todos os outros dados que eu tenho aqui. Vou colocar o nome aqui. Enfim, eu posso ir colocando valores diretamente aqui para as minhas variáveis. Claro que em um programa real, normalmente a gente pede ao usuário que ele informe os dados. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Só para fechar essa parte aqui, a gente tem a possibilidade também de exibir, de imprimir aqui na tela os valores que estão em uma variável. Então, para isso, a gente usa o comando de saída chamado escreva. Então, se eu quiser escrever, por exemplo, o nome de uma pessoa que já está atribuído aqui, eu poderia colocar assim, escreva seu nome é. Então, vai ser exibido para o usuário esse texto aqui, mas eu quero que exiba também o que está nessa variável. Então, eu separo o texto da variável com uma vírgula. O próprio programa vai ter o trabalho aqui de unir essas duas coisas, de concatenar, de juntar. Então, ele vai pegar seu nome vai exibir isso aqui no console, e ele vai ver, opa, ele está pedindo para exibir nome. E o computador vai pensar, o que é nome? Nome é uma variável do tipo cadeia. E ele vai lá na memória, verifica se tem algum valor. Se tiver algum valor, é como se ele pegasse isso aqui e substituísse aqui. Então, ele vai fazer essa impressão aqui. Deixa eu voltar ele aqui para executar. Então, ele exibiu. Seu nome é Eduardo Cardoso. Se eu vier aqui mudar o nome e executar de novo, ele vai trocar o nome aqui na saída para o usuário. Então, toda vez que eu mandar que o programa escrever seu nome e colocar uma referência aqui na variável nome, ele vai lá na memória do computador, vai pegar o valor atual dessa variável e complementar aqui. Poderia colocar aqui também para exibir as outras informações. Vou colocar aqui um /n para passar para a linha de baixo. Sua idade é. E aí eu vou separar aqui o texto da variável com uma vírgula. A idade está armazenada onde? Na variável idade. Então, se eu executar, ele está buscando aqui o valor que está atribuído lá na memória na variável idade.